Amém. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. É um texto bastante conhecido. A Ledna até passou para o nosso grupo, falando sobre essas duas mulheres. E conforme a oração da pastora Vânia, o Senhor me deu um sonho também nessa noite. E verdadeiramente o Senhor está nos chamando para a santificação e para nos consertarmos diante dele. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Marta e Maria. Célula. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Podeis assentar. E a Ledna, ela enviou para nós, falando sobre Marta e Maria, né? E eu fiquei pensando e meditando naquilo, e meditando no sonho que o Senhor me deu essa noite. Jesus, ele entrou na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, era uma família, e era uma família que Jesus gostava de estar. Jesus gostava de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Pergunta a pessoa ao seu lado: Jesus gosta de estar na sua casa? Eu creio que sim, irmãos, porque Jesus, ele quer entrar na casa de todos nós. Nas nossas casas, o Senhor Jesus, ele quer entrar. Ele tem a maior satisfação de entrar. Só que quando Jesus entra na nossa casa, ele entra intencionalmente. Jesus, ele é muito intencional, né? Se ele entrar na sua casa é porque ele tem alguma intenção, né? Jesus, ele nunca está de bobeira. Jesus, ele nunca está dando bobeira. E ele entrou na casa daquela família intencionalmente. Porque como toda família, tem as coisas boas, mas tem coisas que precisam ser tratadas. Já que a pessoa ao seu lado, irmão, tem coisas que Jesus quer tratar na sua casa. E ele entra justamente para isso. Jesus entrou naquela casa para tratar aquilo que precisava ser tratado. E o interessante é que quando ele entra naquela casa, Marta, então, ele vai direto para a cozinha. Se preocupar com o quê? Com a comida. Marta estava preocupada em dar o melhor alimento, em dar o melhor prato para Jesus. Ela estava preocupada com isso. E Maria não. Maria, ela foi direto para os pés de Jesus. Ela queria ouvir o que Jesus tinha para ela. Ela queria ouvir as delícias da palavra de Jesus. Ela queria ter mais intimidade com Jesus. Ela queria conhecer as experiências de Jesus, os projetos de Jesus, as verdades de Jesus. Era isso que Maria queria. Esse era o desejo do coração de Maria. E Lázaro estava lá de junto também. Mas naquele dia, Jesus entrou para tratar o coração de Marta. Quando Jesus, ele entra na sua casa, é porque algo ele tem a tratar. Eu creio que Marta deve ter pensado: não, mas está tudo certo, eu limpei minha casa está limpinha,
Eu estou preparando o melhor alimento para Jesus e Jesus vai ficar muito feliz comigo por conta disso. E na mensagem que a Ledna trouxe, aquele pastor, ele falava que o verdadeiro amigo é aquele que fala as verdades para nós. E Jesus, ele entrou ali para falar uma verdade para Marta. Que é interessante, às vezes a gente não gosta muito de ouvir algumas verdades. E por isso a gente romantiza a palavra de Deus. A gente romantiza o Evangelho. A gente romantiza até Jesus. E aí nós achamos que Jesus é até bonzinho por demais. E aí o que Jesus disse? Bom só tem um, que é Deus. Porque Jesus, ele veio aqui na terra com uma intenção: salvar, curar e libertar. Essa foi a intenção de Jesus. E ele entrou na casa de Marta para isso, para mostrar as verdades para Marta. E eu estou falando isso para vocês porque nessa noite Deus, no sonho que Deus me deu, Deus mostrava algumas verdades para mim. Jesus entrou no meu sonho para mostrar algumas verdades para mim e mostrar algumas verdades sobre a igreja também. E Jesus, ele entrou naquela casa para mostrar as verdades sobre Marta. E aí Marta, ela se incomoda e ela vem até o Senhor. Ela fala: mas Senhor, a minha irmã está aqui no seu pé o tempo todo e eu estou lá atarefada, fazendo a comida, fazendo a janta, fazendo o alimento, toda atarefada, e o Senhor não diz nada. E aí Jesus disse: eu tenho uma coisa para dizer, Marta, mas não é com a Maria, não, é com você. E aí Jesus diz: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada. Eu fico imaginando se eu encontrasse Marta e Maria, Se eu encontrasse Maria, eu ia dizer: oh, mulher de Deus, mulher abençoada, mulher cheia de Deus, mulher que tem intimidade no Senhor. Mas eu imagino se eu encontrasse Marta, eu ia olhar para ela e ia dizer: oh, ansiosa, oh, atarefada, oh, mulher preocupada. Eu creio que seria dessa forma. E foi o que Jesus falou para Marta. Marta, você está ansiosa e preocupada. Essa semana eu encontrei um irmão de uma das professoras, amiga minha. E essa professora, ela está de licença. E aí eu vim saber que ela estava de licença porque ela está com depressão. E eu falei para o irmão dela: e como é que ela está? Estou orando por ela. Ele falou: olha, pastora, ela está de uma forma que nós fomos lá na escola pegar uns documentos. E ela falou: não, vamos sair daqui porque eu não aguento nem entrar aqui nessa escola. E aí eu estava comentando com a minha colega de trabalho justamente sobre isso. E ela falou assim: ela não conhece essa pessoa. E ela virou para mim e ela falou assim: o problema dela não é escola, o problema dela não são as crianças bagunceiras. O problema dela está dentro do coração dela. São as crises, são os sentimentos mal resolvidos, são as coisas que estão dentro do coração dela. E eu falei: olha, você falou bem uma verdade. E Jesus foi no ponto do coração de Marta. Jesus falou: Marta, o seu problema são suas preocupações, são os sentimentos que estão gerados no seu coração. O seu problema não é a sua irmã, o seu problema não é o jantar que tem que ser feito, o seu problema está no seu coração, o seu problema está nas suas escolhas. Porque Maria, Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte. Mas o que você escolheu, Marta? Escolheu estar atarefada. Escolheu estar nas suas atividades. Maria não. Maria escolheu a intimidade. Nós estamos falando sobre restituição. E a oração da pastora Vânia foi muito oportuna
porque tem a ver com isso. Quando a gente vem para a igreja, a gente pensa, é o mês da restituição. Oh, glória a Deus, Deus vai restituir tudo na minha vida. É assim que a gente pensa, né? E glória a Deus, Jesus tem muita coisa para restituir na sua vida, como na minha também. Mas nessa noite eu quero falar daquilo que eu e você temos que restituir para Deus. Marta precisava restituir para Deus o seu tempo, principalmente o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura de palavra, o seu tempo de intimidade com Deus. Marta, ela precisava restituir para Jesus, além do seu tempo, o seu desejo de estar com Jesus, a sua paixão por Jesus, o seu amor por Jesus, a sua devoção, a sua intimidade e, principalmente, ela precisava restituir para Jesus o seu coração. A escolha de Marta era continuar na sua ansiedade, na sua preocupação, no seu ativismo, nos seus afazeres. Maria não. Ela escolheu o prato principal. Aí na Bíblia a mensagem fala sobre isso, né? Que Maria, ela escolheu o prato principal. Qual é o seu prato principal? O que você tem escolhido? Nós somos frutos das nossas escolhas. O que caracterizava Maria? O que caracterizava Marta? Como eu falei, Maria era conhecida como aquela que era íntima de Deus, varoa de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que buscava o Senhor. Mas como que era Marta? O que caracterizava Marta? A mulher ansiosa, a mulher preocupada, a mulher atarefada, a mulher do ativismo. O que nos caracteriza hoje? O que te caracteriza hoje? Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as escolhas que nós temos feito? Eu quero escolher estar nos pés de Jesus. Ele é o prato principal. Eu penso assim, puxa vida, né? Maria largou tudo. De repente ela estava fazendo o trabalho da faculdade, de repente ela também estava ajudando na cozinha, de repente ela estava lavando o banheiro, mas ela largou tudo. Porque o desejo dela era estar nos pés de Jesus. O desejo dela, a maior paixão dela, o prato principal era Jesus Cristo. E Marta não entendeu isso. E ficou perdida nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida. E como é que está a sua vida hoje? O que você tem escolhido? Eu penso que Maria deve ter pensado, Marta, deixa essa comida. Não, mas nós temos que fazer a melhor comida para Jesus. Eu creio que Maria deve ter falado, qualquer coisa a gente pede uma pizza. Um diz que marmita. Mas o que eu quero é estar nos pés de Jesus. O que tem te roubado da presença do Senhor? Qual é a ansiedade? Qual é a preocupação? Quais são os seus medos? Quais são os seus sentimentos? Essa é a noite que o Senhor nos chama a restituir a Ele. O temor, a fidelidade, a obediência. O que eu preciso restituir para o Senhor? O meu tempo, a prioridade. O que você precisa restituir para o Senhor? Nós vamos nesse momento orar. Eu chamo aqui o louvor. Mas você vai sair do seu lugar e você vai para o seu grupo de célula. Você vai se juntar, se o seu líder, a sua líder estiver aí. Se não tiver, mas junte com o seu grupo de célula nesse momento. Se você não tiver num grupo de célula, junte a qualquer grupo aí. Você não vai orar sozinho nesse momento. Porque Marta não estava sozinha. Marta tinha uma família. E nós temos uma família. A nossa família é a família de Deus. Essa é a sua família. E é essa família que vai te ajudar a
a você restituir a Deus. Então você vai compartilhar no seu grupo uma coisa que você precisa restituir para Deus. Compartilha no seu grupo o que você precisa restituir para Deus. E aí você vai orar. Nós vamos orar. Deus, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, as nossas células, meu Pai, dentro dessa visão, ó Pai, a visão das células, do discipulado. Ó Deus, nós queremos viver como esta família que acolhe a Tua palavra, Pai, a casa, o lar onde é tratado pelo Senhor. Pode entrar nas nossas casas, Deus, pode tratar-nos, Deus, Pai, que nós venhamos, Senhor, restituir para Ti, Deus, aquilo que nós perdemos na caminhada, aquilo que nós temos falhado com o Senhor, aquilo que nós não temos colocado como prioridade, Pai. Deus, a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, o nosso tempo para Ti, Pai. Ó Deus, priorizar o Senhor na nossa vida, Pai. Então trata, Deus, trata do nosso coração, retira de nós as preocupações, a ansiedade, o medo, as tristezas, as angústias. Retira, Senhor, em nome de Jesus. E nos capacita, Pai, a restituirmos novamente para Ti, Pai, o nosso coração, Deus, o nosso temor, a nossa obediência, Pai. Toma-nos as Tuas mãos, meu Deus, e nos abençoa assim, Senhor. Nos capacita, Pai, a restituirmos para Ti, Deus, aquilo que lhe é devido, Pai. Nos capacita assim, Pai,
pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Fala para a pessoa ao seu lado: Jesus tem prazer de entrar na tua casa, então restitua a Ele aquilo que lhe é devido. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, restituindo a Ti, Senhor, tudo aquilo que foi perdido, Pai, porque nós queremos que o Senhor se sinta à vontade na nossa casa, no nosso coração, no nosso meio, Deus, na nossa igreja, Pai. Só para Te ver, Senhor, nós iremos andar em santidade. Só para Te ver, Senhor, nós iremos abrir mão de nós mesmos, somente para estar diante de Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Deus. Tua chuva vai descer.
profetize isso sobre o seu coração. Coloque as mãos sobre o seu coração e profetize. Diga que o Senhor vai fazer chover nessa terra. Que pode ser que seja seca agora, mas uma vez que o Senhor fizer chover, nesse coração vão brotar grandes coisas, grandes frutos para o Senhor. Cante comigo, vai chover, Senhor. Vai chover nessa terra. Vai chover, vai chover. Abra as portas do céu e vai chover, vai chover. Abra as portas do céu e vai chover. Você pode render uma salva de palmas ao Senhor? Nada vai me impedir de buscar tua face, de ouvir tua voz. Vou derramar meu coração e minha oração não cessará. Sem tua presença eu não quero ir. Tua companhia que me faz feliz. Se eu ouvir teu silêncio, minha voz não vai se calar. Eu vou te buscar e encontrar. Quando te buscar de todo o coração, em ti todo que pede recebe. Todo que busca encontrará. E aquele que bater, a porta se abrirá. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir de buscar tua face, de ouvir tua voz. Vou derramar meu coração, minha oração não cessará. Sem tua presença eu não quero ir. Tua companhia que me faz feliz. Se eu ouvir teu silêncio, minha voz não vai se calar. E eu vou te buscar e encontrar. Quando te buscar de todo o coração, em ti todo que pede recebe. Todo que busca encontrar. E aquele que a porta se abrirá. Porta se abrirá. A porta se abrirá. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra diz, Pai, porque quando nós oramos, os teus ouvidos se inclinam a ouvir, Senhor, a nossa oração. E nós sabemos que muitas vezes nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nunca nos abandona e nunca nos deixa, Pai. E por isso, Senhor, nós nos humilhamos o nosso coração nessa hora, Pai, para te agradecer, Senhor, e para te pedir, habita em nós, Espírito Santo de Deus. Nosso coração está aberto à tua presença, Deus. Eis-nos aqui, Pai. Continua falando conosco, Pai. É o nosso clamor a ti. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Paz, tudo bem? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no segundo livro de Samuel, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versículos 20 ao 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do 20 ao 24. Diz assim, na minha versão: Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Até aí. Mais uma, antes de vocês sentarem, por favor. Salmo 19. Só o versículo 7. Salmo 19, só o versículo 7. Diz assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos simples. Amém? Pode sentar. Se for para te ajudar lá depois a comunicação, o título dessa palavra aqui seria a justiça e o direito. Mas o que eu quero falar, mais até do que restituição hoje, é sobre lei, é sobre justiça. E essa é uma palavra que está no meu coração desde do retiro. Desde do dia que a Thaís morreu, a Thaisinha, ela faleceu,
eu conversei com a pessoa e eu falei sobre isso, e de lá para cá essa palavra ela tem sido guardada no meu coração. A gente vive hoje resguardado por leis, a justiça do nosso país, e um grande arcabouço das leis no país são a Constituição brasileira, né? Lá a gente tem leis que não se mexem, que eles chamam de pétreas, que ninguém toca em determinadas leis da nossa Constituição, em determinados artigos. Falar nisso, tem algum aspirante aí a direito, tem alguém que queira ser advogado? Eu estou falando para ninguém sonha ser advogado? Tá bom. Não que eu não vou me expor, eu não vou caminhar aqui muito no direito, nesse direito não, mas eu vou falar umas coisinhas. Um dos direitos fundamentais de todo ser humano, além da saúde, da educação, é da propriedade. Nós temos o direito a ter a nossa casa, nós temos o direito, o Estado deve dar espaço para a gente ter uma porção de terra, para erguer, para ter a nossa família, enfim. Só que hoje o que a gente vê isso não é só o direito brasileiro, o direito que a gente vive, ele é derivado do direito de Roma, o direito romano, ele é inspirado no direito romano, inspirado no direito grego, e assim são as outras várias nações. Cada uma delas tem o seu direito à propriedade. Só que o que a gente vê hoje, inclusive observando essas bandeiras, é que determinados países, eles estão enfrentando o seguinte desafio. Países, por exemplo, como a Alemanha, na Europa, talvez tenha o tamanho do estado de São Paulo, ou talvez até menor do que o estado de São Paulo. E a Alemanha, nos próximos anos, ela vai receber centenas de milhares de refugiados do mundo todo, principalmente da Síria. O Brasil recebe bolivianos, angolanos, haitianos, a centenas de milhares, a maioria deles estão lá no Amazonas. Mas o Brasil é um país atípico, porque o Brasil é um país continental. Mas eu quero que vocês imaginem a Alemanha. A Alemanha é um país de primeiro mundo. A Alemanha é um país que tem da educação, a área da educação na Alemanha é uma das tops, na engenharia, enfim, tudo isso. Imagina o que é para um país desse abrir as suas portas para milhares, centenas de milhares de pessoas que você não tem ideia do grau de instrução. Tecnicamente falando, você nivelaria a educação do seu país para baixo. Você traria o grau de instrução do país como um todo após essa integração desse pessoal de fora para baixo. Você diminuiria um pouco o teu aproveitamento educacional. Mas é isso que está acontecendo com uma série de países. E aí eu fico imaginando, quando eu vejo dia após dia na internet, na TV, que eu fico pensando dos dois lados. Todo aquele povo que está sendo oprimido pelo exército, ISIS e por todas as outras forças opressoras, eles têm o direito de fugir daquele lugar, eles são refugiados. E eles têm o direito de procurar um lugar melhor para eles. Eles têm todo o direito a isso. Só que e os alemães nessa história? E o povo que vai receber esse povo? Como é que fica o direito deles? Como é que fica o direito de nós aqui? A gente não precisa ir tão longe. A gente tem movimentos sem terra no Brasil, né, que eles invadem propriedades que não estão ativas, que não estão produzindo. Existem leis até, se você é um dono de terra e a tua terra não está produzindo nada, a tua terra pode ser invadida. Ela pode ser retirada de você e dada para outra pessoa. Então, a gente começa a ver conflitos de direito, né, na nossa lei. E esses conflitos, eles acabam expressando a precariedade do nosso sistema judiciário, do nosso sistema do executivo, do legislativo. A gente vê, dia após dia também, como são recorrentes as reclamações de processos que não são ajuizados,
enfim, a justiça é lenta no nosso país e muitas vezes, além de lenta, frágil. Frágil porque, sem desrespeitar nenhum advogado ou aspirante de advogado, porque o advogado ele é ensinado nas universidades a achar a brecha da lei. Então, o advogado nos 5 anos de faculdade, depois em mais alguns para passar no exame da ordem, fazendo o curso da OAB, até ele passar no exame da ordem, o que ele ouviu de dicas, de professores, de mestres e de doutores, para ele achar a brecha na lei, é assim, por exemplo, que muitos bandidos muito perigosos são soltos, sem contar a corrupção típica do sistema judiciário. E por que isso? Por que o nosso sistema judiciário, não tenho a menor pretensão de falar, de explicar exaustivamente ou por completo o porquê do nosso sistema judiciário ser precário. Mas uma das razões que eu encontrei, pensando um pouco, é porque as nossas leis e as penas que a nossa sociedade ela projeta sobre as pessoas são fundamentadas sobre ações e atitudes. Então, eu só posso penalizar a Adriele se eu pegar a Adriele cometendo um erro. Eu preciso pegar ela no flagrante. De outra forma, existem também penas aplicadas? Existem. Por exemplo, esses dias não, já faz um tempo, mas é que eu não vejo tanta TV. Faleceu um cantor sertanejo que eu nunca tinha ouvido falar e, de repente, ele virou coqueluche no Brasil. Esse artista, ele estava saindo de um show, provavelmente, estava se dirigindo para um outro show. E, como ele estava de carro, ele dormiu de madrugada e deixou o amigo dele dirigir. E o amigo dele estava dirigindo a 160 km por hora. Então, a gente sabe que a 160 km por hora, né, Tom? Você pode me ajudar? A 160 km por hora, qualquer pedra, qualquer desvio menor que você faça no seu volante, você está muito pretenso, tendencioso a cair, a se machucar, a capotar. E foi isso que aconteceu com esses dois caras. E como é que a justiça olha esse caso? Como é que a justiça imputa culpa ou não culpa sobre o cara? Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar esse dano. Como é que a justiça analisa isso? A justiça não tinha um advogado, um promotor, não tinha ninguém lá dentro do carro para saber se o cara, de fato, foi descuidado, foi imprudente, ou ele não teve culpa. Então, a justiça analisa o dolo, que é a vontade do cara em descumprir a lei, ou a imprudência, que é o que a gente chama de culposo, né? Assim, a justiça tenta, com os olhos dela, avaliar a motivação que está aqui dentro, a motivação do coração da pessoa. E o interessante, o curioso, o trágico, né, na verdade, é que o símbolo da justiça, vocês lembram qual é? Na verdade, é uma mulher com os olhos vendados. É uma mulher com os olhos vendados. O próprio símbolo da justiça é uma mulher com seus olhos vendados. Então, a justiça, ou os homens, né, melhor dizendo, da justiça, eles olham para você e tentam imaginar o que se passou no seu coração, para aí te colocar, imputar pena, né, de homicídio doloso, que você fez com vontade própria, ou homicídio culposo, que você fez por imprudência, sem culpa sua, né? E isso gera o que na nossa sociedade? Isso não só nesse caso específico, mas em várias outras esferas, crimes de corrupção, o cara que coloca dinheiro na cueca, lava-jato, enfim, tudo isso vai gerando insatisfação dentro de nós. Vai gerando uma insatisfação que vai corroendo, vai minando as nossas esperanças de um futuro melhor. E, além disso, a gente olha para o lado e vê, por exemplo, pessoas ruins que enriquecem à custa do dinheiro alheio. A gente vê pessoas boas, né, pelo menos aos nossos olhos, que morrem cedo. A gente vê pessoas ruins, ladrões, se é que eu posso dizer assim, que prosperam e tiram sarro daquelas pessoas de bem.
Isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade, um sentimento de perda, um sentimento de vazio muito grande em cada um de nós. Mas é sobre essa justiça aqui que eu quero fazer um paralelo. Eu quero fazer um paralelo, né, nesse momento aqui, sobre a mesma justiça, mas aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, a lei que Deus colocou para Moisés, segundo o Salmo 19, versículo 7, que nós lemos aí, ela é perfeita. Próprio Davi fala que a lei é perfeita. As nossas leis, as leis que nós temos no direito brasileiro, elas expressam os nossos valores. E por isso que essa expressão dos nossos valores é tão fraca, porque nós somos um povo fraco de valores. A gente se corrompe assim. A gente se corrompe, às vezes, com um pequeno suborno. Só que as leis de Deus não. As leis de Deus, elas expressam o caráter de Deus, que é imutável, que é justo. Lá no Novo Testamento, inclusive, Paulo diz que Deus é justo, e ele diz ainda, podem fechar a Bíblia de vocês, por favor, que eu vou citar algumas coisas, para vocês não se perderem. Em Romanos 3:20, Paulo diz, inclusive, que a lei de Deus, ela expressa, ela denuncia o nosso pecado. Só diante daquilo, da lei de Deus, eu me reconheço como pecador. Da mesma forma que só na luz eu reconheço que são trevas. Da mesma forma que só tocando quente eu reconheço que é frio. Então, só diante das leis de Deus que expressam o caráter dele, eu consigo reconhecer o meu pecado. Mas aí a gente tem uma pequena bifurcação, que é a lei a lei no Antigo Testamento e a lei no Novo Testamento. Mas ambas as leis, a lei de Deus, na verdade, antes dessa ramificação, ela expressa, então, a nossa iminência ao pecado. A gente está pronto para pecar, a gente está inclinado a pecar, desde Adão e Eva. No Antigo Testamento, Deus, ele diz assim para aquele pessoal em Levíticos 17, ele diz que o sangue faz expiação pela alma. Somente o sangue de uma pessoa inocente poderia desculpar ou justificar uma pessoa culpada. Deus coloca a importância sobre o sangue. E voltando um pouco de Levíticos para Gênesis, a gente vê lá em Gênesis 3, que quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez para cobrir eles? Vocês lembram? Ele colocou túnicas de pele. E ao vestir eles de túnicas de pele, o que ele fez? Ele matou um animal. Deus, ele já deixou a justiça dele determinada desde Gênesis 3, na queda do homem. Ele falou, para um culpado vai precisar do sangue de um inocente. E em Êxodo 21, Deus fala também para Moisés que ele fala uma expressão que é muito comum no nosso meio, olho por olho e dente por dente. Mas Deus sabia que nós nunca seríamos capazes de cumprir a rigor a lei. Porque, como eu disse, a lei para nós, ela deflagra, ela denuncia o nosso pecado. E aí o que ele fez? Nós não poderíamos morrer, Deus não matou Adão e Eva pelo pecado deles. E da mesma forma, ele não nos mata e não matou aqueles caras, alguns. E o que Deus sujeitou? Aos animais, como foi lá em Gênesis 3. Deus sujeitou os animais à morte para que aquelas pessoas recebessem o perdão de Deus, fossem justificadas diante de Deus. Porque Deus é santo e nós precisamos ser santos. Enquanto nós estivermos manchados pelo pecado, nós não seremos justos aos olhos de Deus. E o sacrifício de animais, ele era um tanto sanguinário. O sacrifício de animais, ele levava em consideração um levita, né, um sacerdote, por exemplo, está em Levíticos 1 isso. O cara precisava colocar a mão no rosto do animal para sacrificar, para degolar e jogar o sangue no altar. Era uma cerimônia muito, sei lá a palavra, mas eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Eram requintes de crueldade, a lá sexta-feira 13, né? Mas Deus também, ao mesmo tempo que ele fez permitiu que o homem sacrificasse um animal para se redimir do seu pecado, ele mostrou para o homem que uma vida
custa outra vida. Ele também fez o seguinte, Deus instituiu cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram o quê? Isso no Antigo Testamento ainda. Eram cidades onde o culpado por um crime, ou por um roubo, ou qualquer outra coisa, fugia até ele ser, até a pessoa morrer, até a pessoa que ele roubou morrer, até ele ser perdoado ou ajuizado, enfim. Aí sim ele poderia voltar para a convivência na sua cidade. Então, as cidades de refúgio eram o tempo que Deus dava para a pessoa, para ela se redimir, para ela perdoar, para ela ser perdoada, com tudo isso. E Deus colocou também sacerdotes para executar esse serviço do sacrifício. Não era qualquer pessoa que sacrificava animais. Só que chegou num tempo, depois de Moisés, depois de Josué, que o povo de Deus ele perdeu a sua liderança. O povo de Deus ele perdeu o seu norte. E em cada uma das 12 tribos levantaram os príncipes. E esses príncipes, cada um deles começou a executar a justiça de acordo com seus próprios olhos. Isso está lá em Juízes 17. Cada um desses caras, eles não seguiam mais a unidade, eles não seguiam mais um líder. Cada um se levantou como líder, cada um fez o que parecia bem aos seus próprios olhos. Muito similar do que a gente vive hoje. E agora eu vou passar um pouco aqui para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem a princípio um conflito que vem a partir de Jesus. Porque enquanto no Novo Testamento Deus fala para mim, olho por olho, dente por dente, Jesus lá em Mateus 18, ele fala, você precisa perdoar o seu amigo. Fala para Pedro, né, o doido. Você precisa perdoar o seu amigo, mas quantas vezes, Jesus? 70 vezes 7. Então, Jesus ele vem dar uma outra perspectiva para o rumo da lei. Ele fala agora que você não pode ser o executor da lei. Até porque, como a gente sabe, lá em Deuteronômio 32, Deus fala que a ira pertence a Ele. E também porque nós não somos justos, como Paulo fala, para executar a justiça. E em Romanos 3,10, Paulo afirma isso. Não existe um justo sequer sobre a face da terra. Então, nós não somos justos para executar a justiça. E chegando, eu fiquei pensando muito nisso, se nós não somos justos para executar a justiça, e o Novo Testamento dá essa nova perspectiva, o que eu preciso? O que eu preciso, então, para viver como esses homens viveram? E foi aí que eu pensei, esses homens, Abraão, por exemplo, Moisés, Jesus, o próprio Jesus, eles abriram mão do seu direito para viver sob a justiça de Deus. Eu estou falando de homens como Abraão, por exemplo, que tinha o direito de permanecer lá naquela outra terra e não sair de lá. Que tinha o direito de não querer sacrificar o seu filho, mas ele seguiu a vontade justa de Deus. Eu estou falando de um Moisés que tinha o direito, por exemplo, de ficar lá no Egito, de ser o próximo imperador, o próximo faraó do Egito, mas ele saiu de lá. Eu estou falando de um Jesus, filho de Deus, que podia vir aqui sentar no trono e governar o mundo todo, mas não, ele se sujeitou à justiça de Deus e se fez servo. Eu estou falando de um Davi que perdeu o filho que foi caso de uma traição com Batseba, que ele sabia que ele ia perder, e o que ele fez logo no versículo 20? Ele adorou a Deus. São homens que se humilharam, eles deram o seu direito, cederam o seu direito para receber, para viver na justiça de Deus. Eles abriram mão daquilo que lhes era próprio, daquilo que era direito de cada um deles viver, para viver a justiça de Deus. E tanto a justiça no Antigo Testamento, quanto a justiça no Novo Testamento, elas trazem um fim só. Elas, em algum momento, elas vão se juntar. E elas se juntam no quê? Tanto o sacrifício de animais,
como você se humilhar e não executar a justiça, mas permitir que Deus execute a justiça, significa que você está se arrependendo. Só que existe uma pequena diferença. O arrependimento no Antigo Testamento, ele era um arrependimento aparente. Ele era um arrependimento onde as pessoas rasgavam as suas vestes, colocavam cinza nas suas cabeças. As pessoas, eu podia ver a Tâmara chegar aqui e rasgar a veste dela, a Tâmara se arrependeu, mas ela vai lá e faz uma porção de bobagens novamente. No Novo Testamento, não, porque o arrependimento é aqui dentro. Assim como os frutos do Espírito, a gente não vê, a gente não consegue, eu não consigo identificar a princípio, só depois as atitudes começam a ficar aparentes. E tudo isso, todo esse arrependimento, nos dois casos, também se une para a justificação. É assim que nós nos tornamos justificados diante de Deus. Depois que nós somos lavados dos nossos pecados, nós não permitimos ser juízes, mas permitimos Deus ser o juiz sobre nós, é que nós alcançamos, depois do sangue de Jesus derramado, a justificação. E como eu falei, Davi foi um cara que soube muito bem amar a justiça de Deus. Amar a tal ponto, como eu falei, depois de ser o maior rei de Israel, ele uniu o reino, ele ganhou muito dinheiro, ganhou todas as batalhas possíveis, ele pecava, e um dos pecados dele trouxe consequências para a vida inteira dele. O pecado com Batseba, a traição, a cobiça da mulher alheia, trouxe para ele um filho que morreu antes dele mesmo conhecer. Só que entre o nascimento desse filho e a morte desse filho, Salomão orou incessantemente, jejuou e não comeu pães durante vários dias. E mesmo assim, Deus levou esse filho. E o que me constrange no comportamento desse homem é que mesmo diante disso, ele adorou a Deus, ele entrou na casa de Deus e foi adorar a Deus. E Davi não é o único que fez isso. Se você pegar o livro de 1 Samuel, Ana fez coisa similar. Ana, ela estava rasgada por dentro, ela queria um filho. Ela chorou aos pés do altar, Eli viu, tirou sarro dela. E ela estava fazendo um propósito com Deus. Deus deu um filho para ela, e o que ela fez? Ela entregou o filho. E esse filho não era nada mais, nada menos que Samuel, o maior juiz de Israel. E Ana, o que fez? Depois, assim que Ana entrega o filho, o que ela faz? Ela vai e faz um cântico. Ela escreve um cântico de louvor a Deus. Ana adora a Deus depois de ter perdido talvez a coisa mais preciosa da vida dela. E as palavras dela, acho que o versículo 2, ela fala, não há santo como o Senhor que é santo. Ela fala alguma coisa assim, ela escreve um louvor muito bonito. Tanto Davi como Ana e várias outras pessoas, se eu pesquisasse mais, com certeza eu ia achar, foram pessoas que a justiça de Deus, a lei de Deus, ela não trouxe morte, mas ela trouxe vida. Como diz no Salmo 19, no versículo 7, a lei traz o refrigério, a lei trouxe o refrigério. A gente sabe que Paulo diz lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, eu não lembro, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e a letra deve matar. A letra deve matar o nosso velho homem, a nossa velha mulher. Mas esses caras aqui eles estavam à frente do seu tempo. Eles estavam muito à frente do seu tempo, tão à frente que eles entenderam que a lei de Deus, apesar de mostrar quem eu sou, apesar de denunciar como eu sou pecador, ela me traz o refrigério. E muitos de nós, quando a gente está triste, quando a gente está deprimido, quando a gente está angustiado, a gente busca qualquer outra coisa para refrigerar a nossa alma. A gente busca, às vezes, correr, se esconder do mundo. Não, eu vou ficar aqui no meu quarto, apaga a luz, fecha a janela, não atendo o telefone. Mas Davi, ele buscou a lei de Deus. A lei de Deus trouxe refrigério para ele. Revigorou a alma dele.
E no Salmo 119, que a gente não sabe exatamente quem escreveu, o autor desse salmo diz que ele tinha a palavra escondida no coração. Ele tinha a palavra de Deus escondida no coração para não pecar diante de Deus. E eu fico me perguntando, o que a gente guarda no coração? O que a gente tem escondido no nosso coração? Sabe, porque Deus sonda as coisas. Eu não sei o que está no coração da Tâmara, mas Deus sabe. Não adianta a gente andar como se nada tivesse acontecendo. Deus quer, como a pastora falou, integridade no comportamento, verdade na nossa vida. Independente dela ser uma verdade triste, não existe problema do crente falar que está triste, não existe problema do crente falar que está desanimado. Existe problema se ele mentir para si mesmo. Deus permitiu, quando Davi estava desanimado, quando Davi estava desiludido da vida, onde é que ele foi se esconder? Numa caverna chamada Caverna de Adulão. E foi exatamente nessa caverna que Davi reuniu o seu exército, o exército que rompia barreiras, que matava todo mundo. Sabe, Elias, quando estava mal, foi se esconder numa caverna, mas Deus chamou ele para fora, como chamou Davi, como chama todos nós para fora. O crente tem direito de ficar triste, tem direito de ficar deprimido, mas a tristeza, ela dura um só dia, porque a alegria vem pela manhã. E a nossa alegria deve estar fundamentada na palavra, a palavra deve trazer esse refrigério. Aconteceu que no versículo 24 que nós lemos aí, assim que Davi se ergueu, comeu, trocou de roupa, tomou um banho, fez a barba, né? Ele foi e os caras ficaram, mas você no outro dia estava fazendo isso, agora está bem assim? Ele falou, meu querido, o que passou, passou. E o que ele fez? Ele foi e se encontrou com Batseba. E desse encontro, desse relacionamento, nasceu Salomão. Salomão a gente conhece como o cara que fez duas grandes coisas na sua vida. Ele tinha dois grandes pontos a respeito de Salomão. Ele era o homem mais sábio e ele ergueu o templo de Deus, o templo que Davi tinha preparado as coisas, mas não pôde erguer. A sabedoria de Salomão, ela é muito grande. Logo no capítulo seguinte que ele pede sabedoria, ele chega a resolver um caso de duas mulheres que diziam que tinham um filho em comum. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Só que é muito interessante, isso está lá em 1 Reis, capítulo 3, como Salomão responde à construção do templo. Quando Salomão está construindo o templo, ele sabe que Deus não habitava em templo humano, mas ele constrói mesmo assim. E ele constrói com vontade, com gana, com desejo de construir, mesmo sabendo que Deus não habitava naquele templo. Ele fala, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. E aí eu fico pensando, mas por quê? Por que Salomão, sendo o rei, o cara mais sábio, cheio de dinheiro, construiu esse templo, sabendo que Deus não ia morar lá? Não foi só para satisfazer seu pai, não foi só para satisfazer o seu povo, mas foi, acima de tudo, para encontrar um Deus vivo que era tocável. A gente precisa reconhecer, da mesma forma que Salomão reconheceu, a nossa ignorância. A gente precisa se recolher na nossa ignorância muitas vezes. E Salomão, nesse momento, ele se recolhe na sua própria ignorância, ao afirmar que Deus habitava ali. E orou para que Deus habitasse ali. Ele sabia, no fundo, e as palavras dele expressam isso, que Deus não habitava ali. Mas, enfim, a parte onde Salomão edifica o templo é 1 Reis, capítulo 8, tá? Mas, enfim, como diz o final do versículo 7 do Salmo 19, Deus dá sabedoria aos simples. E
E não é à toa que Deus deu sabedoria a Salomão. Não foi por acaso que Deus deu sabedoria a Salomão, porque Salomão, do alto da sua sabedoria, do alto da sua inteligência, ele se recolheu na sua simplicidade, ele se recolheu na sua pequenez. E analisando as coisas, pensando na morte da menina, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: por que pessoas boas morrem cedo? Por que essas coisas que eu citei aqui, por que essas coisas acontecem? Eu não tenho a resposta, talvez algum de vocês tenha, mas eu me recolho na minha ignorância, e eu simplesmente afirmo para vocês que eu não sei, e eu prefiro não saber, porque os planos de Deus e os pensamentos de Deus estão muito aquém de mim. Então, quando eu me defronto com a justiça, quando eu me defronto com a oportunidade de executar a justiça, eu prefiro recuar. E eu sei que ainda que as circunstâncias ao meu redor e aos meus olhos estejam difíceis, Deus é que faz a justiça para mim e para o povo que acredita nele. Porque a gente sabe em Hebreus 10 que o justo, ele não vai viver por aquilo que ele vê, ele não vai viver pelos seus olhos, ele não vai julgar o mundo por aquilo que ele vê, ele enxerga, mas o justo viverá pela fé. E a fé é chamar à existência as coisas que a gente ainda não vê. É só isso mesmo. Eu vou chamar, né? Para não perder o costume, eu não gosto eu tenho extrema relutância em tentar entrar no emocional de alguém. A gente vive em tempos que aquela palavra lá de Mateus, da oração do publicano e do fariseu, ela grita na nossa sociedade. Enquanto que o fariseu, ele orava alto aos pés do altar, o publicano, o pecador, ele estava lá quietinho na sua. Mas o que eu quero dizer para vocês, que é justamente um pouco uma outra perspectiva disso, é que o nosso culto público é a expressão da nossa adoração particular. O que eu faço aqui no culto da igreja, eu reproduzo na minha casa. E não tem como eu fingir, eu posso até fingir, mas eu estou na casa de Deus, eu seria exatamente o maior dos pecadores, porque eu estou mentindo não só para Deus, mas para mim. Então fiquem à vontade para se reconciliar com a justiça de Deus, para aceitar a justiça de Deus e se recolher também na sua própria ignorância. Amém?